Neste domingo, irmãos amados, nós estamos encerrando a nossa conferência de missões. Na verdade, Deus o Pai enviou Jesus Cristo lá da eternidade para vir a esta terra, para vir a este mundo, especificamente vir fazer missões. E Jesus, em seu devido tempo, ele estabeleceu o seu ministério. E basicamente, Jesus fazia 5 coisas aqui na terra. E você sabe que Jesus Cristo é o nosso modelo em todas as áreas. Jesus modelou para nós o que é prioridade no reino. Jesus modelou para nós tudo o que nós precisamos seguir. Ele primeiro praticou e depois nos mandou a vivermos nesse nível. Jesus fazia basicamente 5 coisas. Ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele libertava e ele discipulava. Eu pergunto para você o seguinte: nessas 5 coisas em que Jesus usou mais o seu tempo, fale para mim. Mas primeiro pense, Jesus faz as 5 coisas, fale para mim agora, em que dessas 5 coisas foi a sua maior prioridade? Em que dessas 5 coisas Jesus ocupou mais o seu tempo? Esse povo tem uma opinião para cá. E os demais o que dizem? O tempo maior de Jesus no ministério foi envolvido em algo que é a prioridade central. Chama-se discipulado. Ele foi no meio da multidão, escolheu 12 homens e tirou da casa deles e trouxe para uma casa para morar em tempo integral, dia e noite com ele. E tudo que rolava nas demais coisas acabavam sendo resultado de algo que ele focou o seu ministério. Queridos, escute isso. Missões nenhuma prevalecerá. Obra missionária nenhuma prevalecerá se não for munido, acompanhado de um discipulado estruturado, de um discipulado que eu chamo de discipulado sério, de um discipulado que eu chamo de discipulado de qualidade. O discipulado feito por Jesus varou toda a história de 2000 anos para cá. E é por isso que nós estamos sobrevivendo. E a nossa responsabilidade agora é fazer o mesmo, da mesma maneira, para que a obra missionária, quando eu falo de obra missionária, eu não estou falando só algo feito lá no interior. Obra missionária envolve a igreja em todos os aspectos, começando na nossa casa, indo para a nossa vizinhança, indo através das células. Trabalhar nas células está envolvido em uma missão de Jesus. Tudo está envolvido em uma missão. Agora, a prioridade de tudo isso no mistério de Jesus, ele mostrou para nós, provou para nós, chama-se discipulado. E hoje, eu quero trazer uma palavra
que tem como tema como deve ser feito o discipulado pessoal. Como deve ser feito o discipulado pessoal. Eu queria te encorajar para você anotar o que mais você puder. Porque discipulado é algo muito sério, irmãos. É muito sério. Eu já tive o privilégio de ir na igreja antiga de Coríntios, na Grécia. Está lá só os restolhos do templo de uma igreja forte. Eu já tive a oportunidade de ir na igreja de Éfeso, em uma parte da Turquia. Lá está só os restolhos de uma igreja poderosa que tinha em Éfeso. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes em Israel. Está lá só a história. O que aconteceu? Eu fui um dia em Atenas, capital da Grécia, onde Paulo deitou e bordou, pregando, fazendo maravilhas. Mas hoje está lá em Atenas, capital da Grécia, uma placa de bronze escrito os acontecimentos, história. O que aconteceu então? O que aconteceu, no meu modo de ver, foi o seguinte, irmãos. O discipulado foi perdendo a qualidade. 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 Virou bagunça. E acabou tudo. Nós temos responsabilidade com o reino de Deus. E a nossa futura geração precisa receber um discipulado de qualidade, feito por nós, discípulos de Jesus Cristo. Quantos concordam com isso? Diga amém. Como deve ser feito o discipulado pessoal? Ou seja, para aqueles mais sofisticados, o que deve rolar em um encontro de discipulado? Para os menos, o que eu devo fazer, o que eu devo falar no encontro de discipulado com meu discípulo, com meus discípulos? Escute só, discipulado foi a maior prioridade de Jesus durante o seu ministério. 70% do tempo de Jesus no ministério foi envolvido, concentradíssimo em discipulado. Veja o que Jesus diz para alguém se tornar um verdadeiro discípulo. Veja o que Jesus diz na sua palavra, para alguém poder se tornar um verdadeiro discípulo. Quando nós achamos na Bíblia a palavra verdadeiro, ele está dizendo que tem uma outra faceta, um outro lado, que é o lado dos falsos. Isso é sério. João capítulo 8, versículo 31, veja o ponto de vista de Jesus sobre discipulado. João 8, 31, disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Repetindo, disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja o lance aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós for da palavra,
Se vós estiver ligado à palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que se entende aqui, irmãos amados? O que se entende aqui? Que discipulado significa alguém que permanece na palavra. E para alguém permanecer na palavra, essa pessoa tem que ser ensinada a permanecer na palavra. Senão, ela não vai nem ler, quanto mais permanecer. O desafio não é ler, mas é permanecer. Isso significa que discipulado é estudar a palavra de Deus com os discípulos. Discipulado na Bíblia é estudar a palavra de Deus com o discípulo, com a discípula. Discipulado é ensinar a palavra para o novo convertido. Discipulado não é apenas dar alguns bons conselhos para o novo convertido. Dar bons conselhos é muito bom, mas eu te garanto que se bom conselho libertasse alguém, não tinha um bandido no Brasil. Porque os pais dão bom conselho para todos os seus filhos. Discipulado é sentar com a pessoa e lhe ensinar a palavra. Discipulado é fazer a pessoa crescer na palavra. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Discipulado é começar a acostumar todos os iniciantes a começar a gostar da palavra, a começar a amar a palavra de Deus. Discipulado começa com o inculcar de uma nova cultura para aquela pessoa que agora mostrou interesse e botou o seu pé dentro do reino de Deus. Discipulado é inculcar no novo convertido que a Bíblia, a partir de agora, passa a ser o livro que é a maior constituição federal da sua vida. Discipulado é mostrar ao novo convertido que, a partir da sua decisão de seguir a Jesus Cristo, a sua prosperidade, diga prosperidade. Discipulado é mostrar para o novo convertido que a partir da sua decisão de seguir a Jesus, a sua prosperidade e o seu sucesso estão na palavra de Deus. Veja isso na Bíblia, em Josué capítulo 1, versículo 8. Olhe isso, meu irmão. Lá está escrito assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, diga antes. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Escute agora. Escute agora, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Queridos, o sucesso de uma pessoa em todas as áreas está no amar a palavra, no gostar da palavra, no entender a palavra, no crescer na palavra. É nisso que depende o que todas as pessoas na face da terra estão buscando. Todas as pessoas na face da terra andam em busca de duas coisas: de ter sucesso na vida e de ter prosperidade na vida. Sim ou não? Ter sucesso na vida e ter prosperidade não significa que eu tenho que morrer careca trabalhando. Ter sucesso na vida e ter prosperidade, diz a Bíblia, que está no meditar, que está no conhecer, que está no se libertar pela palavra, que está no crescer na fé. Se eu meditar, como diz a Bíblia, dia e noite, ou seja, se esse livro passar a ser a prioridade da minha vida, Deus me diz que eu posso ser bem-sucedido e eu posso ter sucesso na minha vida. Discipulado é inculcar esta palavra. Discipulado é inculcar esta palavra na vida dos nossos discípulos. E não simplesmente falar qualquer coisa natural. Dar bons conselhos. Tá certo, dar bons conselhos, mas bons conselhos não vai garantir nada na vida de ninguém. Queridos, nós podemos ser discípulos não verdadeiros. Discipulado que não usa a Bíblia. Discipulado que não usa algo que eu vou te mostrar daqui a pouco, não está na visão do MDA. É discipulado que não vai gerar nada. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, aleluia, farás prosperar o teu caminho e serás muito bem sucedido. Quem quer essa vida? Onde está isso, meu irmão? Onde se acha isso? Fale para mim. Onde se acha isso, meu irmão? Isso está no qual empresa? Diga para mim. Na Coca-Cola? Na 51? Eu estou falando de algo que eu fui discipulado na prática. Não vou aumentar nem diminuir. Eu vou pregar para vocês hoje o discipulado que eu recebi há muitos anos atrás. Pastor Timóteo foi meu discipulador. Timóteo Uber. A palavra inculcar, cera mole, era o que ele trabalhava comigo. Que nós vamos chegar lá. Então, querido, discipulado é algo sério que deve transformar os nossos discípulos. Discipulado que não transforma ninguém não é discipulado, é lari do pinduca. Alguém conheceu, os mais antigos conheceram a música Lari do pinduca? Você que tem 900 anos. Você dançou a música Lari do pinduca? Com certeza, com Walter. Olha só essas duas peças preciosas. Meu irmão, fora disso, o discipulado que não é assim, é lari do pinduca, não vai mudar a vida de ninguém. Olhe para o seu vizinho e fale, meu Deus. Comece a se revoltar com você mesmo. Olhe para o seu vizinho e fala, nossa. Assim, assustado e invocado. Fale lá, não fique assim muito feliz não, porque
A parada é mais dura hoje. Queridos, isso precisa ser inculcado na vida dos discípulos de Jesus. Eles precisam saber que a vitória e o sucesso deles depende do meditar na palavra. O sucesso e a vitória deles depende do estudar a palavra, do crescer na palavra de Deus. Isso só vai ser possível se esse discipulador tem essa pegada, tem esse estilo de vida. Se não, é um morto ensinando um outro defunto. Olhe para o seu vizinho assustado e diga: meu Deus. Fale com mais charme, mais forte. Diga: meu Deus. O bebê, diga bebê, mas não é bebê não, aqui ó. O bebê, o nenezinho, a criancinha, após o nascimento, a primeira prioridade da mãe. O bebezinho, quando nasce, a primeira prioridade da mãe é fazer o bebezinho mamar. Diga: mama. Você lembra quando você nasceu? Que depois te deram um baninho lá, te deram uma enxugadinha, quando trouxeram para a mãe, e já começou. Tudo que encostava na boquinha já sugava. E o discipulador falso, sabe o que ele faz? Ele dá uma chupetinha de borracha só para enganar o bebê. Fale para o seu vizinho: para com isso, rapaz. Mas o discipulador verdadeiro, ele dá uma primeira mamadeira que eu vou te mostrar daqui um pouquinho. Meus amados, assim também é o novo convertido, acabou de nascer, não engane ele com uma chupetinha de borracha, pelo amor de Deus. O novo convertido é assim, acabou de nascer. Na primeira sentada com ele ou com ela, deve ser ministrada a primeira mamadeira de leite espiritual, mostrando na Bíblia para ela, marcando na Bíblia dela o seguinte: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é a primeira mamadeira que eu ministro quando eu vou ajudar, quando eu evangelizo, quando eu levo uma pessoa a Cristo. A primeira mamadeira que eu enfio na boquinha dela é esta aqui, 2 Coríntios 5, 17. Fale comigo, 2 Coríntios 5, 17. Não, fale mais alto, irmão. Vamos lá, não valeu isso aí, queimou tudo, vamos lá. Diga: a primeira mamadeira espiritual é 2 Coríntios 5, 17. Escute o que fala lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu falo, meu irmão, a parada é a seguinte: declaração de Deus para a tua vida é a seguinte: se alguém está em Cristo, você está em Cristo porque você se arrependeu, entregou sua vida a Jesus. Agora Deus te diz que você está em Cristo.
E olha a declaração de Deus para a tua vida. Deus está dizendo que você é uma nova criatura. Deus está dizendo para você que você é uma nova pessoa a partir de agora, cara. Segunda coisa, as coisas velhas já passaram. Eu faço a pessoa entender, as coisas velhas já passaram na tua vida, agora você não pode brigar mais com sua esposa, agora você não pode mentir mais, agora você não pode falar palavrão mais, porque a Bíblia está te dizendo que as coisas velhas já passaram na tua vida, você é uma nova pessoa, é Deus que te declara uma nova pessoa. Primeira mamadeirona de vitamina espiritual, mostrando para ela, diante de Deus, o que aconteceu com ela agora. E, terceira coisa, agora tudo é novo na tua vida. E agora eu vou ajudar ele a viver diferente, a começar a experimentar uma nova vida espiritual com Deus. A segunda mamadeira espiritual que eu gosto de falar está em Gálatas 2:20. Fala assim logo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu ministro para a pessoa neste primeiro encontro de uma madeirinha bem fininha, com muito cuidado, que agora todos os entulhos da vida que estão na nossa vida precisam sair. Se os entulhos da vida que nós adquirimos na nossa vida para trás não saírem, não fica limpa a vida dela para Jesus entrar e começar a lhe transformar. Terceira mamadeira espiritual que eu gosto de ministrar para o bebezinho que acabou de nascer. Primeira epístola de João, no final da Bíblia, capítulo 5, versículo 13. Lá está escrito assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, precisa ficar sabendo que agora você tem no presente a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então eu vou firmar os passos espirituais desta pessoa nova, com essa terceira mamadeira, de que agora, pelo seu entendimento, pelo seu arrependimento e pela sua decisão de receber Jesus na sua vida, ela agora passa a ter a vida eterna na vida dela. Ou seja, não são simplesmente conselhos naturais. São conselhos da palavra de Deus. Queridos, isso fala da importância do fixar. Isso fala da importância do fixar desde já, enquanto a cera está mole na mente da pessoa. No meu discipulado pessoal, no decorrer dos dias, das semanas, que eu estou discipulando, que eu estou ajudando aquelas pessoas, eu já vou ajudando elas a fixar, a memorizar, a decorar alguns versículos de muita importância
importância para o dia a dia da vida desta pessoa. Eu estou vendo um dos meus discípulos aqui, o Clóvis. Fica em cima dos teus 2 pés, Clóvis. Clóvis, qual o versículo da Bíblia? Tem uma teia me laçando aqui. Eu sou livre, eu não vivo amarrado. Sai para lá. Clóvis, qual um dos versículos da Bíblia que te garante prosperidade e sucesso na tua vida? Você lembra? Que fala o quê? Fala mais alto. Calma lá. Fala para mim, Clóvis, um versículo chave aí para a tua vida. Clóvis, de graça para o povo aí, de graça. Fala só mais um, e aí você está livre. De graça. Silêncio que o cara vai falar. Sessenta. Discipulado da Bíblia. Discipulado da visão do MDA. É nesse nível, meu irmão. Qualquer discipulado que não usa a Bíblia, que não leva a sério, não vai transformar ninguém e não está na visão do MDA. É discipulado de 1,99. Pergunte ao seu vizinho, qual é o nível do teu discipulado, irmão? Não responda, só pergunte. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, você é um verdadeiro discípulo. E se não permanecer na palavra, se não é ensinado na palavra, vai ser o quê, meu irmão? Fale para mim. Vai ser um verdadeiro discípulo, sim ou não? Então vai ser o quê? Acha o nome aí. Vai ser o quê? Um falso? Vamos ampliar. Vai ser um troço. Seus discípulos são um troço? Ou são discípulos de verdade, meu irmão? O que não está nesse nível? Vamos voltar para a essência, queridos. É assim que começou. Estou falando de algo de 28 anos, de 25 anos atrás para você. Desculpe, mas eu sei que várias pessoas têm saído um pouco do eixo. Por causa da pressa. Está com muita pressa. E fala qualquer coisa. E isso chama de discipulado. Não, meu irmão. É algo sério. Jesus fixou a palavra nos 12 discípulos. É por isso que nós estamos aqui falando de discipulado. Amém? Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Discipulado tem tudo a ver com o ensino. Discipulado tem tudo a ver com o ensino, meu irmão. Se no seu discipulado não houve ensino, dizia os antigos lá no Ribeirinho, o negócio está pereco. O que rola no seu discipulado?
Ah, irmão, vamos sentar aqui e vamos falar sobre o Flamengo e o Corinthians. Vamos falar sobre o carro. Rapaz, aquela peça é boa, rapaz. Não tem Santa, vamos buscar aquela peça lá, lá do Pinduca. Amém, eu te abençoo, você é uma bênção, rapaz, eu te abençoo, na paz. Vai fazer revolução. Já tem força para fazer revolução? A revolução que ele vai fazer, que no outro dia vai te ligar e falar, meu irmão, não quero mais esse troço. Porque não entendeu nada. Diga para o seu vizinho, meu Deus, tenha piedade de mim. Diga, meu Deus, tenha dó. Discipulado é ensino dos princípios e dos valores morais e éticos e espirituais para as pessoas que querem viver no reino de Deus. Veja mais um conceito de Jesus no que consiste discipulado. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Escute isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí é no Sermão da Montanha. Nós temos 3 capítulos do Sermão da Montanha, mas entenda agora, o Sermão da Montanha foi ensino de Jesus. Sabe para quem? Para os seus discípulos. E as multidões, as pessoas que ficaram sabendo, iam lá e escutavam, participavam do ensino sério de discipulado para os seus discípulos. Se você está duvidando, escute só. Vendo Jesus, as multidões, subiu no monte como se assentasse. Escute agora. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Discipulado está diretamente ligado com ensino. Deixa eu te falar mais algo que de repente você nunca escutou. Os 4 evangelhos, que está nas suas mãos e na minha, foram ensinos de Jesus para os seus discípulos. E os demais ouviam, aproveitavam. Mas o foco, as primeiras pessoas da frente, eram os discípulos. De novo, discipulado tem todo a ver com o ensino da palavra. O que é discipulado, irmãos? O que é discipulado? Discipulado tem tudo a ver com o quê? Não tem a ver com Lari do Pinduca, não? Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. Discipulado está ligado com o ensino da palavra? Ou, veja bem, é só o ensino da palavra que é capaz de mudar a vida de uma pessoa. É só o ensino da palavra, é só a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes que corta de trás para frente, que uma vez que ela entra na alma da pessoa, ela corta e separa, e arranca a incredulidade, e firma a pessoa nos valores espirituais. É só a palavra de Deus que muda a vida de uma pessoa. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade, o que vai fazer? E a verdade vos libertará. Presta atenção nisso. Conhecereis, olha o termo da palavra. Conhecereis. Enquanto vivermos, nós temos que estar conhecendo, não importa a idade.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora o contrário, não conheça a verdade da palavra, e o que vai acontecer? O que vai acontecer se não conhecer a verdade da palavra? Nunca aquela pessoa vai experimentar a verdadeira libertação. A libertação de uma pessoa consiste somente nesse fundamento. Se eu conheço a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus e a verdade é a sua palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Se a pessoa está conhecendo, ela certamente vai se libertar. E essa é uma das guerras espirituais, porque o diabo faz de tudo para ninguém dar estudo no discipulado para as pessoas, para que elas não se libertem, para que ela continue com o pé na igreja, mas vivendo a vida lá fora, que todos estão vivendo. Jesus deu uma ordem à sua igreja, Mateus 28:19, ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Como fazer isso na prática, no nosso discipulado pessoal? Como fazer isso na prática do nosso discipulado pessoal? A nossa igreja, irmãos, ela trabalha com 2 níveis de materiais para o discipulado de todas as pessoas. Aqui eu tenho o manual do discipulador e aqui eu tenho o manual do discípulo. Todas as pessoas desta igreja, a legalidade da visão é, no que tange discipulado, a legalidade da visão é, todas as pessoas desta igreja devem ter estudado este material com seu discipulador. Se não passou, você precisa procurar e passar de novo. Por quê? Porque é isto que vai te qualificar para ajudar os outros que estão chegando e vão chegar. Isto aqui é sensacional. Aqui nós temos 8 lições dos principais passos que uma pessoa que está chegando para a igreja precisa conhecer. Nós temos neste material 8 lições completas que não são para ser dadas de uma vez. Dentro da normalidade, uma lição é ministrada em 2 vezes. Se a pessoa não está muito aprofundada, se ela está aprofundada, ela vai enriquecer mais isso e não dá um leitinho para o seu discípulo, vai dar um mingauzão de aveia com leite que eu tomo. Não se apresse, não pegue corda de ninguém, que tem que fazer isso rápido. Irmão, isso é rápido. E já está, discipulei, aleluia. Não é isso, isso é mentira do bichão, meu irmão. Não é isso não, meu irmão. O sucesso do teu discípulo, da tua discípula, a prosperidade deles, depende do conhecer a palavra, do estudar a palavra, meu irmão. Escute mais, eu não sei quem inventou uma ideia, o que eu estou falando aqui, escute só, o que eu estou falando aqui, não é simplesmente ideia minha, isso aqui também é ensino e direção do pastor Geraldo, é isso que ele crê, também, então escute só, estou falando isso aqui para você achar, chegou um carequinha lá e arrasou, e botou, não é isso não, meu irmão. Isso aqui é o que o nosso pastor, presidente, defende e acredita. Isso aqui que insere, que bota no eixo a visão do MDA.
que vai garantir para nós, pastores e supervisores, que de fato as pessoas estão estudando a Bíblia com você. Se as pessoas que trabalham comigo falar, eu pergunto para elas: sim, você está discipulando João? Estou. No qual lição você está? Eu estou na última parte da lição 4. Eu falo, aleluia, eu sei que você está ministrando, glória a Deus, continue. Mas se eu perguntar para os meus discípulos: você está discipulando o Pedro? Estou. No qual lição você está? Lição? Que lição? O cara é soviético. O cara não está ligado não, meu irmão. O cara não está na visão. A cara não está na visão. E aí você ainda bota na sua camisa: estou na visão da MDA 100%. Fale para o seu vizinho: se liga aí, rapaz. Quem está na visão da MDA 100%? Opa, meu Deus, ninguém! Pastor Geraldo, vem aqui. É brincadeira. Meus amados, meus irmãos amados, discipulado é coisa séria. Muitos de nós temos desvirtuado muito e brincando com a coisa, não é isso? Isso não vai transformar ninguém, meu irmão. Nós temos de 70 a 180 pessoas que fazem decisão todo domingo aqui. Cadê essas pessoas, irmãos? Cadê essas pessoas que todo domingo fazem decisões em Santarém? O que está acontecendo com ela? Eu me atrevo a dizer que estão dando chupetinha de borracha. Ela chupa, 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 nada. Sabe o que ela fala? O bebezinho fala: vá para a China. E se manda. Como diz o Silvio Santos: é ou não é, pessoal? É ou não é, pessoal? 2 entendeu. Meus amados, esse material é poderoso, é abençoador, é lindo, eu amo isso, eu faço isso há anos. Aqui nós temos algumas linhas vazias que estão esperando uma resposta. E nós temos os textos em letras mais graudinhas, mais escurecidas, que é os versículos os quais eu preciso estudar com meus discípulos. Se ele é novinho convertido, eu vou precisar abrir a Bíblia dele, quem não sabe manusear a Bíblia. Eu vou achar o versículo para o meu discípulo novo convertido, e se ele não sabe ler ou ler mal, eu vou ler para ele quantas vezes for necessário. E aqui tem uma pergunta no livro, no versículo, e uma linha vazia esperando uma resposta. E aí eu vou ler com a pessoa, quantas vezes precisar, até ela entender qual é a resposta para colocar nesta linha. E na medida que ela está aproximada, que ela me fala aproximadamente a resposta, que eu vou colocando na boca dela, que eu vou colocando na língua dela a resposta, é aí que ela vai escrever. Escrever o quê? É aí que ela vai escrever a resposta super correta que está no meu manual do discipulador. Eu não sei de quem foi a ideia, pastor Carlos Alberto, que disseram o seguinte: discipulado é isso aqui, irmão. Pega esse livro e leva para sua casa. Leva para sua casa esse livro. Não é para levar não. Eu posso te dar mas me dá aqui que eu vou usar. Eu conheço você, eu vou te dar o jogo, tá bom? E sabe o que a pessoa diz? Leva para tocar esse livro e preenche lá e traz. Misericórdia! Você sabe o que vai acontecer? A pessoa não tem condição de preencher nada, ela não tem ideia, ela não vai entender nada do que está perguntando aqui, meu irmão. O que ela vai preencher? Ela vai preencher tudo errado. E você sabe o que está acontecendo? Já era a qualidade do discipulado. É assim que quando ela crescer, ela vai fazer com o discípulo dela. Ela nem vai dar mais livro. Ela fala: tá bom, não precisa fazer nada. Meu Deus.
As respostas só devem ser preenchidas na hora que o discipulador está junto com o discípulo na hora do estudo. E aí ele vai dizer como que é. Na medida que a pessoa vai aproximando da resposta, ele vai dizer, sim, parabéns, é isso mesmo. Porém, a resposta correta que você tem que escrever aí, para não perder a qualidade, é isso, isso, isso. É assim ou não é, Clóvis? Fica de pé e balança a tua cabeça para o povo ver. É assim ou não é, Clóvis? E aí o Clóvis é uma fera para discipular, meu irmão. Os discípulos dele vão ser o quê? Vão ser discípulos de qualidade, porque estão debaixo de supervisão. Eu estou fazendo a coisa certinha com eles. Quem não faz assim, já era, bagunçou. Bagunçou, saiu do eixo, saiu da visão, bagunçou. E quem está fazendo isso, vai gerar certamente discípulos de 1,99. E os discípulos gerados, a preço de 1,99, o que você acha que ele vai gerar? Não vai valer 5 centavos mais os discípulos deles. E irmãos, isso é sério, isso é sério, isso é sério, isso é sério. Meu pai sujou. Meu Deus. Não pode ser. Eu tenho que correr misericórdia. Escute só, meu irmão. O que eu faço? Na terceira lição do discipulado, sabe o que eu faço? Eu retiro isso aqui na terceira lição e vou ensinar meus discípulos a meditarem na palavra de Deus. Eu uso Mateus 7, 13 e 14 e vou ensinar a pessoa como meditar. O novo convertido já vai aprender a meditar na palavra, porque essa é a ordem da palavra, meditar dia e noite. Eu vou ensinar eles a meditarem. Eu vou suspender numa lição esse material e vou agora ensinar eles a meditarem, a aprender a comer com a sua própria boca. E um dos versículos que eu amo é Mateus 7, 13 e 14, que fala sobre a porta estreita e a porta larga. Eu vou ensinar para eles o que é isso. E eu vou dar uma tarefa e vou meditar de novo na outra semana com eles sobre Mateus 7, 24 e 27, que fala sobre os 2 fundamentos. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, esse vai prevalecer. Mas o que constrói a sua casa sobre a areia, esse quando vier o vendaval vai arrebentar com ele, não vai ir em lugar nenhum. Eu tenho aqui o Davi e a Daniele, fica de pé. O Davi, há 1 mês e meio, mais ou menos, chegou na porta da minha casa. Esse homem desse tamanho, chorando igual uma criança. Me ajude, o que aconteceu? Morreu tua mãe? Teu pai morreu, irmão? Não, me ajude, mas o que aconteceu? Eu quero ser discipulado. Eu quero ser discipulado. Eu vi o senhor pregar, eu quero ser discipulado. Eu acho que não tem 1 mês e meio. Nós já reunimos 3 ou 4 vezes no discipulado. Vocês lembram? 3 ou 4? 4 vezes. Quantos versículos de memória, decorado, você já sabe quantos? 4, ele já sabe 4 e ela já sabe 4. Em 4 encontros de discipulado. Feito a lição, estudado outras coisas, perguntado sobre a vida deles, ajudado em outras áreas. Discipulado não é só estudar. É uma parte do tempo para fazer isso, outra verificar, ensinar, perguntar o que a pessoa precisa de ajuda e dizer para a pessoa que você está com ela para lhe ajudar a ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém? Se não permanecer na minha palavra, não é verdadeiro discípulo. Obrigado. Fique de pé que infelizmente acabou o tempo, meu irmão. Infelizmente. Eu ia falar 5 coisas o que fazer no seu discipulado pessoal. Queridos, de irmão para irmão, de alguém que ama você, que ama o reino de Deus, que ama esta igreja, você não precisa falar para ninguém, mas verifique o nível do seu discipulado.
quando termina esse manual aqui, que vai mais ou menos 5 meses a 6 meses, a duração desse primeiro aqui vai de 4 a 6 meses. Quando termina esse primeiro, vem o segundo manual, o segundo nível. Esse aqui do discípulo e esse aqui do discipulador. Meu irmão, veja como está sendo o seu discipulado. Se não está nesse nível, vamos ajustar. O que você está falando? Essa irmã está dizendo aqui, me socorre. Eu amo ver pessoas sinceras e honestas com elas mesmas. Se não está assim seu discipulado, irmãos amados, vamos neste mês ajustar. Vamos ajustar, vamos ajustar. Vamos ajustar e vamos fazer desse jeito, que é desse jeito que vai garantir a qualidade lá para os nossos netos espirituais. Você quer que seus netos espirituais sejam feras em Deus? Sim. Para isso acontecer só tem uma maneira: discipulado sério, discipulado sério, discipulado sério, discipulado sério. O discipulado sério transforma pessoas. O que muda uma pessoa? A palavra de Deus. 4 encontros de discipulado com este casal. Ele já sabe 4 versículos. Meu irmão, se a palavra de Deus não mudar eles, então já era. Eu não consigo fazer mais nada. Sim ou não? Sim. Detalhe: este material você encontra durante a semana, de segunda a sexta, no horário comercial, aqui na secretaria da igreja. Está aí à sua disposição. E esse material você encontra somente nas terças-feiras no balcão da catedral, durante o Tadel. 2 lugares para você encontrar este material. Se esse domingo se converter 180 pessoas, nós temos que ter a metade de livro vendido esta semana para começar o discipulado sério com as pessoas que vão converter hoje. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, queridos, é isso que vai dar segurança para você. É isso que vai dar segurança para os seus netos espirituais. É isso que vai dar segurança para os seus bisnetos espirituais. E aí sim, quando um dia você completar 190 anos, que você morrer, vai chegar um bando de discípulos, de homens de Deus e mulheres de Deus lá dizer: ele foi, mas ele me ensinou. Ela está indo, mas ela me ensinou a verdade, me ensinou o discipulado de qualidade. É por isso que eu sou firme, é por isso que a minha família está firme em Jesus Cristo, porque ele e ela me ensinou a palavra. Um aplauso a ele.